Bom, gente, hoje são dia 13 de junho de 2013, agora são 14 horas e 5 minutos aqui em Aracaju. O tema da nossa aula de hoje é espectros de linha. Ah, Basicamente, eu vou falar sobre medidas, realizações científicas do século XIX, de meados do século XIX até o final desse século, ou seja, de mais ou menos 1850 até mais ou menos o ano de 1900. Bom, a luz, ao passar por um prisma, ah, a luz branca, ah, é decomposta nas suas contribuições. Ah, Bom, ah, a radiação eletromagnética envolve uma ampla gama de tipos de radiação. Então, temos radiações de alta energia, como raios gama, com frequência extremamente alta e comprimento de onda extremamente pequeno, raios X. O comprimento de onda dos raios X é da ordem do comprimento de ligações químicas. Ultravioleta, nós temos radiações menos energéticas, como infravermelho, microonda e ondas de rádio. Bom, espremido aqui entre esses vários tipos de radiação, tem uma pequena fração da radiação eletromagnética que é a chamada radiação visível, que vai de comprimento de onda 400 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros. Então, a radiação visível vai do violeta até o vermelho. Nas aulas anteriores, nós calculamos a energia de fótons de luz, energia do fóton de luz com comprimento de onda de 405 nanômetros, que deu aproximadamente 3,1 elétron-volt. Ah, Calculamos a energia de um fóton de luz vermelha, de modo que deu para a gente perceber que a energia de um fóton de luz visível varia de aproximadamente 1,8 a aproximadamente 3,2 elétron-volt. Ou seja, luz visível é apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético. Radiações com comprimento de onda menor que a luz visível têm energia maior. Então, ultravioleta, raios X, raios gama, têm comprimento de onda menor que o comprimento de onda da radiação visível. Esse tipo de radiação não é visível à nossa retina. As radiações com comprimento de onda maior, infravermelho, microondas e rádio, também não. Eu vou tentar fazer uma demonstração para vocês aqui na webcam com o controle remoto do meu projetor. Aqui na ponta do controle remoto nós temos um LED, um diodo emissor de luz, só que a luz que é emitida é luz infravermelho. Só que nós não enxergamos a luz infravermelho, mas o interessante é que o detector da webcam, assim como os detectores das câmeras de celular, é, conseguem captar não apenas luz visível, mas infravermelho. Vocês estão vendo essa luzinha aqui? Na verdade é o sinal infravermelho que a webcam está conseguindo pegar. Bom, vamos então continuar. O estudo da interação da luz com a matéria é algo bem antigo, possivelmente começou já na época do Isaac Newton. Aqui eu estou ilustrando para vocês um sistema que serve para separar as contribuições da luz visível. Então, tá aqui, a luz passa por um prisma e a luz é separada nos seus ah, componentes. Bom, aqui tem um dispositivo um pouquinho mais elaborado, onde você tem uma fonte de luz, a luz entra pelo sistema óptico, há uma chamada grade de difração, que não interessa entender como funciona nesse momento, mas só o resultado, e essa grade de difração consegue separar os componentes da luz. No século XIX, a instrumentação era desenvolvida apenas para detecção de luz visível. Então não se tinha estudos mais aprofundados sobre emissão de luz ultravioleta ou infravermelho, de modo que nós vamos nos concentrar em luz visível nesse momento. Aqui está um outro dispositivo, um espectrômetro de Kirchhoff e Bunsen, em que eles tinham um bico de Bunsen
uma chama aqui, que eles colocavam amostras de sais que emitiam luz, os átomos emitiam luz, e a luz era captada aqui, separada e analisada. Bom, o que tem que ficar bem claro para vocês é que átomos, quando são excitados, emitem luz. Então, isso é o fundamento, por exemplo, das lâmpadas de neônio, fundamento de funcionamento de uma lâmpada fluorescente, é, de como funciona, por exemplo, fogos de artifício. Então, a variedade de cor nos fogos de artifício diz respeito aos tipos de sais, aos elementos químicos que estão sendo excitados, aos tipos de átomos excitados. Bom, já em aproximadamente 1850 havia ensaios realizados com tubos de raios catódicos, que são os precursores das lâmpadas fluorescentes de hoje em dia. Basicamente consistia em dois eletrodos, um eletrodo negativo e um positivo. O eletrodo negativo era o cátodo, o positivo era o ânodo, e aqui dentro nós tínhamos gás em baixa pressão, usualmente hidrogênio. E nós vamos concentrar as nossas atenções com o hidrogênio. Aqui está um desenho de um outro tubo de raios catódicos, então você tem o cátodo, o ânodo, e se observava a luminescência. Nesse caso, uma luminescência verde, eu não sei exatamente qual o gás que está aqui confinado. Bom, aqui está uma lâmpada de hidrogênio. Para você imaginar isso, considere uma lâmpada fluorescente. Você retira o pozinho que tem dentro, que é o responsável pela fluorescência, retira o vapor de mercúrio e coloca lá dentro hidrogênio, fecha, e aí você vai ter um dispositivo como esse. Esse aqui, na verdade, é um dispositivo já vendido, é um tubo de raios catódicos moderno para fins didáticos. Quando você liga esse tubo de raios catódicos que contém hidrogênio dentro, você vai observar uma luz de tom avermelhado. Então imagine que essa luz agora entra pelo sistema óptico aqui, pelo chamado espectrômetro, e os comprimentos de onda da luz são separados. Então você observa uma luz vermelha em uma lâmpada de hidrogênio. Mas quando se passa pelo espectrômetro, dá para perceber que há 4 contribuições na faixa do visível. Uma contribuição aqui com 656 nanômetros, uma com 486 nanômetros, uma com 434 nanômetros e outra com 410 nanômetros. Ou seja, embora nós enxergamos a cor vermelha nessa lâmpada de hidrogênio, há contribuição vermelha, a contribuição da luz verde, azul e violeta. O fato é que a contribuição vermelha é mais importante, por isso, antes de decompor a luz, nós observamos a cor vermelha aqui. Bom, então elementos químicos excitados, no caso átomos excitados aqui dentro de tubos de raios catódicos, emitem radiação, e radiação em comprimentos de onda bem particulares. Não é um espectro contínuo, mas sim radiações bem específicas. Então, cada elemento químico emite um tipo de, ou um espectro característico, um conjunto característico de linhas espectrais, como é o caso do hidrogênio. E essas linhas espectrais seriam como impressões digitais dos átomos em estado gasoso. Então você pode identificar elementos por essas linhas espectrais. Essas aqui são do hidrogênio. Bom, isso aqui já foi realizado, esse tipo de ensaio já foi realizado, é claro que de maneira bem mais rudimentar, em 1850 aproximadamente. Um dos pioneiros na observação dessas linhas espectrais emitidas por átomos de hidrogênio foi o sueco Anders Jonas Ångström. Mais ou menos em 1853 ele mediu o espectro de átomos de hidrogênio. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo. Vamos agora dar uma olhada nesse vídeo do professor Christopher Kramer, da Universidade de Minnesota. Ele vai ilustrar a emissão de luz por hidrogênio numa lâmpada de hidrogênio, uma espécie de tubo de raios catódicos vendido atualmente, mas que imita bem os dispositivos já usados por cientistas do século XIX. É claro que os cientistas do século XIX não dispunham de uma instrumentação miniaturizada, de
rede elétrica, de computadores. Mas aqui ilustra bem a emissão de luz e a separação dos comprimentos de onda dessa luz. Então aqui está o nosso professor Christopher Kramer, da Universidade de Minnesota. Aqui ele está mostrando o tubo de raios catódicos para fins didáticos. É basicamente uma lâmpada fluorescente sem o pozinho e sem o mercúrio e com hidrogênio dentro. Aqui você tem, não sei se você consegue visualizar, uma sonda de fibra ótica que capta a luz e leva até esse aparelhinho miniaturizado. Esse aqui é um espectrômetro, um espectrômetro bem sofisticado que consegue captar a luz daqui. Veja que ele vai ligar a lâmpada de hidrogênio, tubo de raios catódicos com hidrogênio dentro. Aqui o coletor de fibra ótica que leva aqui e separa a radiação nos vários comprimentos de onda. Esse fundo colorido aqui é só a tela do software. O que importa aqui são os picos que nós estamos observando. Então, a luz vermelha entra aqui, o equipamento separa as contribuições, que nós acabamos de ver quais são as contribuições para a luz emitida por átomos de hidrogênio em tubos de raios catódicos, e o resultado é mandado para o computador. Então, vai lá para o computador e o software exibe os picos. Aqui estão os picos de emissão do hidrogênio. Você tem vamos aproximar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Cadê? Voltando aqui. Olha, tem um pico bem fraquinho aqui, mais ou menos em 410 nanômetros, que é violeta. Tem um aqui, eu acho que em 400 e... deixa eu me lembrar aqui, vou subir aqui, ó. Um em 410, um em 434, que é um pouco mais intenso, um em 486 e um em 656. Como eu falei, a luz que nós enxergamos do tubo de raios catódicos com hidrogênio é vermelha, mas há contribuição de cor violeta que é bem pouco intensa, de cor azul, de cor verde, e a de cor vermelha realmente é mais importante. Por isso você vê predominantemente a cor vermelha. E quando o equipamento separa aqui, o pico mais intenso é o vermelho, o segundo mais intenso é o verde, depois tem o azulzinho, e depois tem aqui bem pequenininho, assim, perto da linha de base, o violeta. Então são 4 comprimentos de onda que vêm dessa luz aqui emitida por átomos de hidrogênio. Quer dizer, os átomos emitem luz em comprimentos de onda bem particulares, bem peculiares. Cada tipo de átomo emite um tipo de radiação, e isso serve para identificar a natureza do átomo. Serve como uma espécie de impressão digital do átomo. Bom, agora ele vai trocar a lâmpada de hidrogênio por uma lâmpada de gás hélio e vai mostrar inclusive o descobridor do gás hélio. Eu vou dar um stop aqui e vou voltar aqui para as projeções. Vamos ver se nós temos aqui, olha, a lâmpada de hidrogênio, você tem as linhas espectrais do hidrogênio e a lâmpada de hélio. Quer dizer, a lâmpada de hélio tem uma cor completamente diferente. E esse professor aqui, Pierre Janssen, francês, descobriu em 1868 que havia hélio no Sol. Como é que ele fez? Ele apontou o seu espectrômetro para o Sol, de alguma maneira ele conseguiu coletar diretamente a luz solar e decompor a radiação da luz solar. E ele observou isso aqui ao invés disso. Bom, o que ele concluiu? Deve haver um elemento químico diferente do hidrogênio no Sol. E ele concluiu que esse elemento químico ainda não havia sido descoberto no planeta Terra. E, num primeiro momento, ele foi ridicularizado. Mas logo em seguida, outro colega espectroscopista mediu a mesma coisa. E, bom, eles batizaram esse elemento de hélio, em, digamos assim, referência ao nome Sol em grego, se não me engano é Hélios, né? E anos mais tarde, se não me engano em 1903, é que o gás hélio foi encontrado em depósitos subterrâneos de gás natural nos Estados Unidos. Então vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Agora o nosso professor
Aqui vai mudar a lâmpada de hidrogênio, que é vermelhinha, para a lâmpada de hélio. Veja que hoje nós dispomos dessa instrumentação maravilhosa, quer dizer, nós não, ele dispõe. Talvez o departamento de física tenha. Esse espectrômetro aqui custa mais de US$ 1.000, mas eu estou preparando um espectrômetro caseiro com uma webcam. Se eu tiver sucesso, depois eu mostro para vocês. Bom, vamos lá, professor. Muda agora a lâmpada para a lâmpada de hélio. Vamos dar um tempinho aqui. Tá aqui ele está falando do professor Janssen, descobridor do gás hélio. Aqui tem um balão tipo Zeppelin já no começo do século XX, que era preenchido com hélio, pelo menos os balões americanos. Os alemães não, porque havia um embargo americano contra a Alemanha. E os Estados Unidos, como eram produtores de hélio, não vendiam hélio para a Alemanha, então eles tinham que usar hidrogênio. Bom, aqui está a lâmpada de hélio. Veja que a cor é bem diferente. Radiação coletada aqui pela fibra óptica, e aqui essa radiação é decomposta. E veja vários e vários picos presentes aqui no espectro do hélio que não estão presentes no espectro do hidrogênio. Bom, eu vou encerrar agora essa nossa primeira aula sobre espectros de linha, e na próxima aula nós voltamos para calcular os comprimentos de onda emitidos por átomos de hidrogênio. Até a próxima aula.